pessoal! Sejam bem-vindos aqui ao nosso Metamorfose. Estamos iniciando hoje aqui um programa diferente, com assuntos diversos aí para você. Estou eu aqui, Tati Tortosa, com o meu parceiro Jorge Bonfim. Olá, Jorge! Olá, Tati. Olá, audiência. Muito feliz de estar participando desse projeto que tem muito a oferecer, muito a ampliar, no sentido de mudar de opinião, de crescer, do quanto a metamorfose está presente na nossa vida no dia a dia. E eu estou muito feliz de estar compartilhando desse espaço com a Tati, que é muito experiente nesse aspecto, vive isso visceralmente no seu dia a dia, né? A sua própria transformação. Nossa. E caminhando junto com tantas outras transformações de outras pessoas. E metamorfose aí é o nosso dia a dia, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente passa por mudanças, a gente conhece pessoas, a gente vai se transformando, vai mudando durante toda a vida, né? Então, a ideia do programa aqui é estar trazendo para vocês de uma maneira diferente, gostosa e amorosa, porque metamorfose dentro, né, ali tem a palavra amor. Por que as mudanças precisam ser tão doídas? Nem sempre, né? Às vezes a gente precisa sentir um pouquinho, mas a mudança ela tem que vir de dentro, ela tem que vir com amor, a gente tem que tentar trazer tranquilidade, tem que tentar dar colo para isso. Então a ideia aqui do programa é trazer para vocês o quê? Inspiração, trazer histórias de superação, a gente trazer aí muitas dicas, né, Jorge? Para o pessoal, né, auxiliar nessa mudança. Quantas pessoas não estão por aí almejando a mudança, mas não sabem por onde começar? A mudança ela é dolorida quando ela tem resistência. E a resistência talvez ela seja mais natural do que a própria mudança. Ela está meio impregnada no apego. Dói, mas eu continuo daquele jeito. A proposta do programa, que é trazer essa situação de história de vida, isso é muito valioso, porque quando estamos olhando para nós mesmos, mas com essa situação do apego, nessa situação da resistência, a gente meio que fica confortável num ambiente de dor, num ambiente de sofrimento, num ambiente que traz infelicidade. Esse ambiente é interno e externo também. E quando temos contato com o exterior, com a referência de alguém que vive a mesma coisa, que sente a mesma coisa, histórias de vidas diversas, áreas profissionais diferentes, estruturas familiares diferentes, mas ter um olhar para o outro, eu acho que nós temos muitas riquezas dentro de nós. Nós somos assim amplos, talvez infinitos, né? A questão de pensar, de sentir, de mudar, pensando, sentindo, refletindo, mas é difícil explorar esse mundo interior e olhar para a história de alguém. Nós temos assim uma facilidade para olhar para o lado de fora, infelizmente às vezes criticando, mas essa facilidade de criticar também vale para o captar as inspirações, a superação de alguém, o sorriso de alguém, o levantar depois do tombo de alguém, o sucesso de alguém, a lágrima de alguém, essa facilidade, isso eu acho que é até uma estratégia, essa facilidade que a gente tem de olhar mais para o outro do que para nós, usar disso como um benefício, que é olhar a história do outro, ouvir a história do outro, sentir a alma do outro, vivenciar um pouquinho do sucesso do outro e trazer isso como uma inspiração para a nossa vida. Opa, isso funciona para mim, né? Aquele espinho que um dia espetou e hoje é a experiência de vida, pode ser o espinho que está me espetando. É fazer essa reflexão a partir de histórias reais e fazer uma base de proposta
de mudança. Eu acho que isso talvez seja a metamorfose, a inspiração que vai propondo mudança, e a mudança, na verdade, é uma mudança de um mesmo lugar. Um mesmo lugar pode ser muitos lugares, isso somos nós mesmos, né? Eu acredito bastante nessa parte da metamorfose, que é a mudança individual, mas ao mesmo tempo coletiva, porque você pode se inspirar em alguém e aquela pessoa, ela pode ser a força que faltava ali para tua mudança. Então você entender, né? A mudança, a metamorfose, ela é tua, ela é individual. Porém, o meio, as inspirações, as histórias ali, elas nos dão força pra gente não desistir. Porque às vezes é difícil, né? Você fala assim, não, eu quero uma mudança, eu quero transformar, eu quero radicalizar a minha vida. Mas o medo, ele paralisa, né, essa transformação que às vezes a gente precisa. E quando a gente tem alguém para se inspirar, é aquele empurrãozinho, né? Aquele vai que estava faltando. Então a gente vai trazer aqui muitas histórias para vocês. E para a gente começar hoje, né, com uma história bem surpresa. Qual foi, Jorge, a maior transformação, a maior metamorfose da tua vida? Essa ele não esperava. Não mesmo. A maior, nossa, é difícil pensar na maior, porque foram muitas. Mas talvez eu tenha uma situação assim, eu investi na minha vida para uma carreira profissional, escritório, administração, e a vida espiritual, a vida religiosa, meio que andava no paralelo disso, como um apoio, e hoje meio que as coisas se reposicionaram. Toda a experiência de talvez, eu não sei dizer exatamente quanto tempo, mas toda a experiência de mais de 20 anos que a administração me deu e que eu pensei que seria uma rota de vida para a vida toda, hoje me mostra que foi uma base de ensinamentos para eu colocar num outro lugar, que não é administração, que não é carreira profissional, que é lidar com pessoas, que é lidar com o ser humano, mas até para lidar com o ser humano e ter uma estrutura mínima para lidar com o ser humano, você precisa de ordem, você precisa de organização, você precisa de administração, você precisa de disciplina financeira, a gente precisa de muita coisa. E aí hoje meio que minha vida mudou completamente, né? Eu vivo praticamente com esse olhar para o outro ser humano. Talvez a gente tenha tempo para explorar essa minha história religiosa, mas teve um reposicionamento de vida, assim, do trabalho, que era o grande objetivo, hoje está num lugar de retaguarda do que um dia foi retaguarda e não foi um objetivo de vida, e hoje né? Essa coisa de olhar para o ser humano e ter um olhar espiritual também para o ser humano, hoje toma um lugar talvez de destaque, assim, de protagonismo, que antes não tinha. E é bacana a gente entender que às vezes a mudança, essa metamorfose que a gente fala, a gente não precisa morrer para algumas coisas, às vezes é só reposicionar. É só você ir lá e encontrar, né, um novo local para você colocar. Algumas pessoas colocam, né, que a metamorfose é a transformação, é a transmutação. Só que entende isso como eu preciso morrer para algo e entrar em outro. E muitas vezes não é isso. É só reorganizar aquelas histórias, né, as coisas que acontecem na minha vida de uma outra maneira, que vai te trazer essa mesma transformação. Não é simplesmente eliminar. Não é enterrar uma história para começar. Às vezes é necessário. A gente tem que entender também essa parte, né? Que às vezes a gente precisa encerrar algumas histórias para permitir que outras aconteçam. Mas às vezes a gente precisa só falar assim, não, é só mexer nas pecinhas do tabuleiro para reorganizar ela e a gente conseguir seguir isso. Foi fácil, Jorge? Não foi. Não foi, não. E é muito bacana a gente perceber o quanto dê o nome que quiser para isso. Pode ser vida, pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser
ancestralidade, dê o nome que quiser para isso. Do mais racional ao emocional, ao espiritual, há alguma coisa que se move junto com o nosso movimento. Alguma coisa que vai conduzindo a gente para algum lugar e isso tem pequenas manifestações, detalhes, pequenos detalhes, que muitas vezes são externos. Eu acredito que o ser humano, ele é um ser, a ciência explica isso, né? É um ser relacional. O Homo sapiens é um ser relacional. Ele está se relacionando o tempo todo para o seu cair de ficha, para o seu entendimento de lugar no mundo. E esse movimento interior, ele está se comunicando com o exterior. Eu saí de uma carreira, é muito engraçado, né? Eu comecei a sofrer com o trabalho, sofrer de verdade. Eu não gostava mais do que eu fazia. E aí eu entendia que era a empresa que eu estava. Minha carreira estava ótima, salário muito bem, registro na carteira, tudo que eu acho que uma pessoa que está buscando uma carreira profissional em outra empresa gostaria de ter, eu tinha. E aí eu comecei a mudar de empresa. Talvez eu consegui mais emprego do que eu nunca imaginei que eu conseguiria se eu quisesse mesmo. Eu saía de um emprego e falava, não é aqui, eu quero outro. E vinha outro. Não é aqui, eu quero outro. Vinha outro. E nenhum era suficiente. E de repente, a estrutura que estava acontecendo paralelamente a essa vida profissional, que é o Instituto Luz do Bem, que é o Templo Chão de Deus, o Templo Umbandista. Nós vamos falar mais sobre essas histórias. Cresceu demais, cresceu tanto que precisou ter alguém lá para cuidar. Então eu precisei largar tudo para dar esse start. E até então eu entendia que era um start, mas foi radical. Eu tive que abrir mão de algo para encarar outra coisa que na verdade já estava se construindo num paralelo. Talvez tenha sido o momento, agora é a hora. Só que eu me senti cadê aquilo? Cadê minha carreira? Cadê meu status? Cadê meu nome? Cadê minha carreira profissional? E isso foi, eu acredito que um processo de depressão, um processo de ausência. Cadê aquilo? Cadê aquilo? Eu não sabia onde estava e eu não conseguia enxergar todo esse caminho que hoje eu consigo enxergar, que foi me colocando naquele lugar. A metamorfose já estava acontecendo. E eu acho que isso acontece com talvez a maioria de nós. Esse externo já estava se movimentando, eu não estava percebendo. E doeu porque eu não percebi. Se eu tivesse percebido, aí você sabe que Deus colocou, o universo, a vida sabe lá, nessa ocasião, um gato na minha vida. Que entrou no que seria o meu naquele momento atual, escritório. O meu atual trabalho, minha dedicação de vida. Um gato chegou lá. E eu ia não para trabalhar, não para organizar, eu ia para cuidar do gato. Eu acho que eu passei talvez uns meses não tendo entendimento que eu estava indo ali para uma fase de reconstrução, que eu já estava no lugar onde talvez eu saí do casulo e a borboleta estava ali sem saber voar direito, mas estava aprendendo a voar. Então eu ia para cuidar do gato. E aí eu digo que tem algum movimento, muitas vezes eu acho que isso deve acontecer, em muitas histórias isso deve acontecer. Tem alguma coisa acontecendo no nosso particular, como dói, como assusta, a gente não olha. Mas o externo está dizendo alguma coisa e às vezes até provoca uma estrutura para você encarar aquele momento. Eu ia por causa do gato, eu não ia para trabalhar. Eu ia por causa do gato e ia trabalhar porque eu tinha que trabalhar. Então, já que estava lá, trabalhava. E na verdade eu falo para você, até hoje o Marmota tá comigo, eu falo, cara, você salvou minha vida, porque eu acho que eu talvez ia desistir de novo, como eu já tinha desistido algumas outras vezes, voltando para o lugar onde era confortável. Acho que eu ia desistir de novo. Então eu não sei se existe metamorfose fácil. Mesmo ninguém morreu. Só foi história de sucesso quando eu penso nesse relato. Mas doeu. Doeu, me assustou. E hoje eu sou muito feliz, muito obrigado. Que bom ter passado. Eu acho que esse é o resultado que tem que ser sempre. Mas eu acredito que sempre assusta, sempre dói. Tem algumas historinhas que
pessoas colocam, né, dessa metamorfose da borboleta, que quando a lagarta ela vai pro casulo, ela começa a ficar insegura de o que vai acontecer com ela depois. Você já sentiu isso? E ela se pergunta, será que eu tô morrendo? O que será que tá acontecendo? Eu tô sentindo umas coisas, mas eu não sei o que é. E acho que é bem essa parte que a gente passa, né? Eu tô sentindo que tá mudando alguma coisa, o universo quer me passar algum recado, algo estranho acontece do meu lado, mas a gente não consegue parar e prestar atenção nos pequenos sinais. Aí precisa vir um gato ali pra gente despertar e a gente ainda usar, né? Que a gente não aceita, a gente usa como uma desculpa. Não, tô indo lá fazer isso por fulano, por Beltrano, pelo bichinho. Só que na realidade aquilo já tá acontecendo dentro da gente, só que a gente não consegue parar e falar assim, não, sou eu. É a minha transformação, é a minha mudança interna, porque é difícil, eu acredito bastante, assim, né, que a metamorfose, independente de qual seja, a gente mudança, de repente, de uma casa para outra, de mudança de ideias, de mudança de padrões, tudo, ela traz muito medo, ela traz muita insegurança, porque até então a gente está numa zona de conforto. Tá tudo tranquilo, tá tudo sossegado. E toda mudança, ela requer movimento. Eu acho que, independente, né? Apesar da metamorfose falar do sapo, da questão do girino, da cobra, as mudanças, eu acho que a borboleta, ela traz muito disso, né? Que é aquela mudança que a gente tá ali dentro sentindo algo, mas de repente você sai voando. Ali sai pleno, linda, né? Porque a borboleta, ela fica ali o tempinho dela, e é o tempo dela, não é o tempo do externo. Vai tentar ajudar uma borboleta a sair do casulo. Ela morre. Então, é a gente entender, né, que esse processo de mudança, ele é nosso. É no nosso tempo, é devagar. Adiantava alguém chegar pra você e falar assim, não, ó, Jorge, é isso, 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 você tem que fazer isso. Não, você precisou vivenciar o seu momento, precisou deixar, né, compreender. Por mais que um monte de gente fala, né? Não, é isso, é aquilo outro que está acontecendo, mas você precisou internalizar o processo para ele estar acontecendo. E as mudanças estão aí. Eu acho que o simples dormir e acordar no outro dia, a gente acorda diferente. A gente passou por mudanças. Quantos sonhos que a gente não tem à noite, que no outro dia a gente acorda querendo viver diferente, querendo fazer coisas diferentes. Então, a metamorfose, ela é diária. Ela é cada minuto, ela é cada respiro que a gente dá, é cada vontade, né, de querer fazer algo diferente aí para as coisas. Ó, a gente pegou aqui do Jorge um pouquinho da história só, né? Quantas coisas que não tem aí ainda, né? E faltou apresentar, né? Quem é o Jorge Bonfim? Que teve essa mudança radical. Bom, meu nome é Jorge Bonfim, eu sou administrador, numerólogo, estou terminando uma licenciatura em Ciências da Religião. Eu sou um religioso assumido, que vem do início de uma história católica, de uma família interreligiosa, enfim, muitas religiões se comunicam na minha família, especialmente a Umbanda, que acontecia dentro da minha casa. Acontecia no momento que eu nasci, né? Eu nasci com um problema de gestação e minha mãe mandou um pedido escrito para um caboclo num terreiro para que os dois vivessem, porque só um ia viver. E deu tudo certo, foi meu primeiro batismo. Mas, enfim, o Jorge investiu na administração por uma necessidade e a religião sempre foi muito presente. Em algum momento, a religião começou a chegar mais perto como um paralelo. Me dediquei muito para esse lado religioso e parece que também, inclusive, chega um momento que começa a faltar alguma coisa, né? O ser humano, ele é uma pecinha em constante desenvolvimento.
Então eu estava muito bem na minha carreira, mas se tornou uma rotina. Eu estava muito bem com a minha religião, mas também se tornou uma rotina. Então é muito fácil a gente se acomodar nas nossas ocupações de vida. E nesse momento que eu comecei a me sentir um pouquinho acomodado, outras religiões começaram a se comunicar comigo. O conselho, essa coisa de falarem é estranho porque a gente não assimila, mas eu acho muito legal guardar. Guardar o que alguém falou para você um dia, em algum momento vai fazer sentido. Então eu tive contato com um budista, eu tive contato com uma pessoa de Seishonoye, que eu lembro que me deu um calendário com frases diárias. Eu comecei a ir em missas, que eu não ia há muito tempo, porque minha vida era praticamente no terreiro. Um amigo cristão neopentecostal me convidou para ir em alguns cultos. Eu comecei a ter esse contato com essas outras religiões que muitos anos depois eu entendi que me faz o meu hoje. Olha, a metamorfose não precisa ser de uma hora para outra. E eu acredito ainda, eu defendo a ideia que ela não é mecânica. Eu posso até querer mudar, mas há um processo. E esse processo pode levar meses, anos, sabe lá. Uma vida. E hoje, enfim, aconteceu o que eu falei. Em algum momento também, e nesse lugar de conhecer outras religiões, eu conheci a espiritualidade fora do lugar religioso, as terapias holísticas, os oráculos, a espiritualidade livre, o manifestar de um mover espiritual fora do lugar religioso. Isso também foi fantástico. Esse momento parece que a minha cabeça deu uma explosão de, nossa, nem tudo é dogmático, nem tudo está fechado num lugar doutrinário. Pode estar e pode também não estar, e há um movimento nisso tudo. E toda essa pluralidade, depois dessa mudança que eu saí da administração e fui cuidar de um instituto holístico que está em São Paulo, no bairro Tatuapé, e um templo de Umbanda que também está nesse mesmo lugar, eu comecei a entender que eu tenho a minha religião, eu compartilho dela. Eu tenho um entendimento espiritual, eu compartilho dele. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de me relacionar com pessoas compartilhando dessa experiência. Eu tenho uma vida na administração que me disciplinou, me organizou em algumas coisas que eu aplico no meu dia a dia. Mas esse negócio do interreligioso, da espiritualidade livre, nunca saiu de mim. E eu gosto de lidar com o ser humano, e aí eu decidi me formar em ciências da religião. Eu falo, poxa, a religião que eu escolhi é minha. Mas quando eu falo com o ser humano, eu gosto de falar sobre a religião dele também. Eu gosto de falar sobre a experiência de vida dele também. Eu gosto de entender a forma que ele se liga com o transcendente também e como ele vive o seu lado humano, luz e sombra, com a liberdade que ele tem por direito. E aí eu decidi estudar ciências da religião exatamente para conseguir dialogar com todo tipo de ser humano, com todo gênero, com toda a escolha de vida. E essa a minha meta. É estabelecer um diálogo com outro ser humano, seja religioso ou não, seja pelo meio da ciência ou não, mas de humano para humano. Entendendo a outra alma humana, o olhar de mundo, os bloqueios e até mesmo a força livre que cada um tem. E isso inspira, esse movimento de olhar para o ser humano, acho que é o que também vai ajudando as nossas autodescobertas, que foi o que a gente falou no começo. Então esse eu acho que é um pouco um resuminho da história do Jorge. O Jorge de hoje é um administrador, um religioso que tem um templo de Umbanda, que tem um instituto holístico, que é numerólogo, atua em todos esses campos, está se formando em ciência da religião, quer ser um professor, quer dar palestra, quer falar sobre diálogo interreligioso e diálogo respeitoso entre os seres humanos para que haja uma evolução aberta e abrangente em todos esses campos. E é isso a metamorfose.
Elas são as mudanças, e as mudanças que a gente vai proporcionar para as pessoas, para pensar, né, dessa maneira livre, para pensar dessa maneira aberta, para pensar da maneira que sente. Porque às vezes a gente cresce, muitas vezes, né, dentro de um quadradinho, e não se permite vivenciar novas experiências, não se permite vivenciar novas histórias, ouvir novas histórias. Dentro da parte religiosa, muitas vezes a gente vive somente a nossa religião. E a gente acaba ficando ali muito fechado. Essa é a história religiosa do mundo, né? A religião, o diferente não é correto. Então a religião meio que coloca num lugarzinho bem fechado. Sabe que o Instituto Luz do Bem nasceu de cansar um pouco disso, apesar de não desgostar, né? Eu, a Sandra e o Roberto começamos a ter acesso a esses outros pensamentos por meio de um reikiano, por meio de um tarólogo, por meio da astrologia. Conversando com outras pessoas, deu vontade de querer... mais. É isso. A gente fica querendo mais. E parece que esse mais, ele está onde a gente está. Então a gente não precisa negar aquilo. Ele está ali, mas acontece que eu estava fechado dentro de uma caixinha. Então não significa que a gente não vai mudar de família. Mas a gente pode crescer dentro da nossa família também, né? Tendo contato com outras famílias, tendo contato com outras ideias, tendo contato com outros pensadores, com outras mudanças, né? Então eu acho que a gente se refez no mesmo lugar, no mesmo ambiente religioso. Foi um refazimento mesmo de metamorfose sem precisar fugir de uma história. E aí vocês vão vendo, né? Já vão se preparando para as próximas histórias que a gente vai estar trazendo aqui. O Jorge vai estar acompanhando sempre a gente aqui. O Luz do Bem, né? Quando o Jorge não puder vir. Temos aí a Sandra, que vai estar com a gente. Temos outros convidados também que vão estar vindo. A gente fez uma parceria, né? Espaço Crescer Luz do Bem, para estar apresentando aqui o Metamorfose, para estar trazendo justamente essas histórias de transformação, de mudança, de um olhar, né, fora da nossa caixinha, fora ali das nossas quatro paredes. Às vezes a gente tem aquele olharzinho assim muito limitado do que foi nos passado. Não é muitas vezes porque a gente quer. É que aquilo a gente aprendeu, a gente acredita que ser certo, e a gente acaba ficando ali, né? Tá confortável. Tá na nossa zona de conforto. E aí a ideia é o quê? É trazer histórias que vão inspirar vocês, que vão trazer essa mudança, muitas vezes, que a gente está buscando, mas a gente não está encontrando. Histórias de superação de pessoas, né, que não estavam nem acreditando nelas e, de repente, deram ali a volta por cima, em cima de situações muitas vezes tristes. Eu conheço bastante pessoas, né, que tiveram histórias de perdas familiares, de doenças muito graves na família, mas que ao invés de se fechar, ao invés, né, de pegar aquela tristeza só e guardar para ela, usou aquilo para crescer e para inspirar outras pessoas também, que eu acho que isso é muito bacana. Do mesmo jeito que o Jorge vem falando da religiosidade, da interreligiosidade, o inspirar pessoas de todos os cantos aí. Nós temos pessoas com muitas histórias aí pra gente. Então, vem junto com a gente, né, Jorge? Nesse metamorfose. Vem se transformar. Eu sinto a proposta dessa criança que está nascendo aqui, que é o Metamorfose, de ser natural, de ser vida em movimento. E vida em movimento são histórias de vida que vai entrando nesse fluxo, de ser natural, de estar como nós estamos aqui, de olhar no olho de um outro ser humano, sem ter um roteiro, sem ter algo mecânico, e apenas permitir que
as situações que podem ajudar a borboleta a sair do casulo, e uma borboleta sai do casulo com esse mover natural da vida, né? Quando a gente olha e uma luzinha num lugar escuro da gente brilha, e aí a gente olha para um outro lugar, uma outra luzinha brilha, alguém fala uma palavra na sua experiência da vida que traz um esclarecimento para uma dúvida que estava ali tão dura dentro da gente. Uma outra história traz uma força para a gente tomar uma decisão, mas tudo isso, se isso está planejado em algum lugar, eu não sei, mas que acontece num fluxo natural, acontece, que muitas vezes pega a gente de sopetão. E eu entendo que o programa que hoje nasce quer oferecer situações naturais, situações verdadeiras, declarações que vão pegar a gente de surpresa, igual você me pegou aqui. Eu acho que eu gaguejei até, eu não estava esperando falar sobre mim. Mas que bom, eu fui o primeiro que abriu o coração para falar um pouquinho da minha história. Eu espero que isso inspire alguém. Eu espero que quando alguém olhe para algum gato, pense, opa, será que a minha vida está mudando agora? Opa, algum recado? E é legal a gente fazer uma pescaria, que é a ideia do Metamorfose, é isso, é mostrar quantas vidas estão em movimento, e talvez num bate-papo como nós estamos tendo aqui, pode ser que isso aconteça até aqui nessa mesa mesmo, né? A pessoa que está falando e veio aqui falar da sua carreira, da sua experiência, começa a se tocar que ela mesma está vivendo uma transformação de vida e não sabe. Eu acho que é esse o fluxo natural, é esse o mover universal. A gente ter um espaço livre, um espaço de luz, um espaço que não é mecânico. Eu estou muito feliz de estar dando esse chute, falando um pouquinho da minha história. Uma vez, eu tinha uns 16 anos, eu gosto muito de contar essa história. E eu trabalhava numa locadora e eu passava o dia naquele balcão da locadora. Na época tinha locadora. Hoje talvez quem está me ouvindo não sabe falar. Algumas pessoas não vão saber o que é. Do que eu estou falando, mas na época tinha locadora. Eu trabalhei numa locadora. E aí eu ficava no balcão e às vezes era um balcão de lamentações ou balcão de encontro de amigos e do trabalho. E uma senhora uma vez me perguntou assim, Jorge, Deus pode falar por Elton John? Eu pensei, eu já te contei essa história, não. Tati? Não. Eu podia pensar, que véia doida, meu Deus, me perguntando isso. Eu tinha uns 15, 16 anos. E aí eu pensei que às vezes eu ouvindo a minha vizinha falar, gritar, cantar, às vezes me dava uns fluxos, assim, umas ideias assim na época. E com base nisso eu respondi para ela, fala, Deus fala por tudo. Então eu acho que se você ouviu Elton John e te deu alguma ideia, Deus falou por ali. E eu entendo que uma proposta dessa janela, onde pessoas vão falar, compartilhar das suas experiências, abrir seus coraçõezinhos. Às vezes a gente pensa que está ensinando e está aprendendo. E vice-versa. Às vezes a gente pensa que está aprendendo e na verdade está ensinando, mostrando o nosso lado vulnerável. E essa janela de sei lá o que vai acontecer aqui, seja o que Deus quiser, a gente está propondo um tema que tem a ver com transformações de vida, transformações de pensamento, de quebra de paradigmas, de mudança de visão que mexe em lugares muito preconceituosos em nós. E quando um ser tem um cair de ficha, isso pode ser um pedaço de mudança do mundo. Então eu acho que é uma proposta muito boa, uma proposta livre, sem roteiro, lidando com ser humano por ser humano, que é algo que eu acredito, e que o alcance do Metamorfose, que é muito além dessa mesa, eu tenho absolutamente certeza que vai tocar muitas almas, que vai tocar muitas cabeças, que vai tocar muitas famílias, quem sabe vai dar coragem para muitos filhos conversarem com seus pais, para muitos pais aceitarem seus filhos, para muitas pessoas travadas nas suas vidas
e infelizes, mas achando aqui me traz segurança, aqui me traz meu sustento, mas eu sou infeliz, mas eu tô sendo sustentado. Possa vir um ventinho de coragem para entender que dá para ter sustento e felicidade também. E tudo requer mudança, tempo. Fazer, quem sabe, o apressado ter um pouco mais de calma e quem sabe o parado ter um pouco mais de pressa. Tudo isso vem de relacionamento humano e a proposta é essa. Então eu quero... já que você me deu tanta palavra, Tati, assim, foi você que me convidou a estar aqui, eu quero te dar os parabéns, né? Parabéns para a rádio, para você, que eu tenho certeza que se você está aqui é porque você acredita na metamorfose, você deve viver isso na pele, né? Para você inspirar alguém, você tem que ter vivido, senão não há. Eu que agradeço a confiança. Então, eu acho que é a alma do metamorfose. Assim, o metamorfose está nascendo, ele vai criar um corpo. Né? Ele, daqui para frente, que é só sucesso, tenho certeza, ele vai encorpar, né, na sua identidade. Ele está aqui com uma proposta que vai encorpar. Mas a alma, né? A rádio fez essa proposta para você. A alma é a sua história, né? É o que você traz de luz, de vida, de vivência, que toca em outras almas, né? Isso eu tenho certeza que está aqui, né? Já está aqui, já faz parte disso. E eu tenho certeza também que isso vai tocar tua alma. Porque o metamorfose, quando criar um corpo e quando falar, já tô aqui, você me deu tua alma, tua identidade para eu existir, agora eu também quero fazer você chorar, você sorrir, você ficar de queixo caído quando alguém falar alguma coisa que você não esperava, que a proposta é essa. Você tá aqui, você não tá aqui se defendendo de nada, né, Tati? Mas tua alma tá aqui, você tá se abrindo, você tá se rasgando pra estar se expondo aqui. Está me vindo aqui entregue. Isso é lindo, isso é lindo. Eu acho que metamorfose precisa disso, senão não rola. Você concorda? Se eu chegar com defesa, não tem metamorfose. A mudança, ela pode muitas vezes vir de uma forma meio dolorida, meio na resistência, mas ela é livre, né? Ela é livre, não adianta a gente programar, ninguém coloca na agenda, tal dia eu vou mudar, eu vou me transformar, simplesmente acontece. A diferença está em quanto que a gente está aberto para isso, quanto que a gente se abre para essas mudanças estarem acontecendo na nossa vida. E aí você está disposto a se expor, porque essa proteção também é algo inevitável, faz parte, a borboleta vai ter que aparecer, vai ter né? que aparecer. Faz exatamente, parte do processo. Eu tô lá no casulinho, mas em algum momento, e que tem a ver com crescimento, tem que aparecer, né? E a borboleta, quando ela sai do casulo, ela não fica do lado, né? Ela vai voar. Ela não volta lá pro casulo. Não é a casinha dela, a segurança dela, que toda vez que acontece alguma coisa, ela volta pra lá. Ai, é doido. Ela sai pra explorar. Deveria ser sempre assim, mas às vezes a gente constrói uns casulos imaginários, né? Eu acho que a proposta do programa é exatamente falar isso, não precisa, né? Não precisa. Você tá com asa, vai voar. Vai voar, vai aproveitar, é o seu momento. Isso Eu aí. gosto muito de falar nos atendimentos, falo assim, é o seu momento, aproveita. Mas será que vai dar certo? Você só vai saber se experimentar. Existem coisas que a gente não tem resposta pronta, né? Experimenta. Aí você vai me dizer se você gostou ou não, se vai dar certo ou se não vai. E o quanto você se dedica a isso também, né? O quanto a gente se dedica a algo. Então, pessoal, a gente vai chegando aqui ao fim da nossa primeira edição do Metamorfose. Aguardando vocês aí nos próximos para essa mudança, para essa transformação, para essa abertura, né? Pro que tem de novo para estar acontecendo aí, deixar a borboletinha sair para voar, para explorar, e o quanto a gente respeita também os nossos limites, né? Porque por mais que a gente faça, não, eu quero a mudança, mas eu quero devagarinho, vai devagarinho. Aí eu quero escancarado, vai escancarado mesmo. Eu coloco muito... Eu falo que eu sou uma metamorfose ambulante. Eu adoro mudança, eu adoro transformação, mas não é porque eu gosto que é fácil. Não é porque eu gosto da mudança que eu já não pensei várias vezes em desistir de um monte de coisa e voltar atrás. E falar, opa,
Eu gosto de mudança, mas esse daqui não sei. Então a gente precisa se permitir. Então venham se permitir com a gente, venham se abrir para as histórias, venham ouvir, sentir, interagir com isso, que nem o Jorge falou aqui. A gente vai rir, mas a gente pode chorar, a gente pode se emocionar com algo e tudo isso está certo. Quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente se entrega, mais a gente vivencia, eu faço um milagre da vida. Quando a gente se fecha ali no nosso casulo, a gente não sabe o que é a vida, a gente não sabe o que tem lá fora e a gente não se entrega para isso. Gratidão, Jorge. Imensa. Tati, gratidão. Nasce metamorfose, um brinde à metamorfose, vida longa à metamorfose, que já chega fora do casulo, inspirando que os casulos fiquem no seu lugar, dando aí um caminho longo, ou quem sabe, ares abrangentes para voos maravilhosos, né? E todo sucesso. Gratidão. Muito obrigado. E é isso, já é luz, eu tenho certeza. Ai, gratidão. E eu convido vocês a pensar fora do casulo. Vem com a isso. gente aí. Luz. Gratidão. Gratidão. Luz.